Há sentimentos que se revelam através de palavras, e há outros que se tornam tão profundos que as palavras começam a parecer perigosas. É nesse ponto que surge uma das contradições mais desconcertantes do comportamento humano. Quanto mais alguém sente, menos consegue demonstrar. Ele pode se afastar justamente quando deseja se aproximar. Pode parecer indiferente exatamente quando sua mente está tomada pela sua presença. Pode observar em silêncio, controlar os próprios impulsos, desaparecer por alguns dias e depois surgir novamente como se alguma força invisível continuasse trazendo-o de volta. E talvez a pergunta que mais confunda você seja simples. Se existe algo tão forte entre vocês, por que ele permanece em silêncio? Porque nem todo silêncio significa ausência de sentimento. Às vezes, o silêncio é o lugar onde um sentimento grande demais está tentando sobreviver. Carl Jung compreendia que grande parte daquilo que governa o comportamento humano não nasce na consciência. O ego acredita que está no controle, mas por baixo dele existe um território muito mais antigo, o inconsciente. É ali que vivem desejos reprimidos, medos esquecidos, necessidades emocionais que nunca foram reconhecidas e partes da personalidade que alguém aprendeu a esconder para conseguir funcionar no mundo. Quando um homem encontra uma mulher que toca esse território, algo estranho pode acontecer. Ele não sente apenas atração, ele sente reconhecimento. E reconhecimento psicológico pode ser muito mais perturbador do que desejo. Porque desejo pode ser explicado, pode ser reduzido a aparência, química, circunstância. Mas o que acontece quando alguém entra em sua vida e desperta emoções que parecem existir antes mesmo de haver uma explicação para elas? É aí que começa o conflito. Uma parte dele quer se aproximar, outra exige distância. Uma parte imagina como seria abandonar as defesas. Outra imediatamente lembra tudo o que poderia perder se fizesse isso. Controle, orgulho, segurança, a imagem de homem emocionalmente invulnerável que talvez tenha levado anos construindo. Por isso, você pode perceber pequenas contradições. Ele lembra detalhes que deveria ter esquecido. Percebe mudanças no seu humor antes que você diga qualquer coisa. Existe uma tensão diferente quando você entra no ambiente. O olhar permanece por um segundo além do necessário e depois desaparece rapidamente, como se ele tivesse sido surpreendido revelando alguma coisa. Em outros momentos ele parece quase frio, e essa frieza confunde porque não combina com aquilo que você percebeu antes, mas justamente nessa inconsistência pode existir uma pista. Quando não há conflito interno, o comportamento tende a ser simples. Quando existe desejo misturado com medo, o comportamento se torna contraditório. Ele se aproxima e recua, mostra e esconde, procura e desaparece. Não necessariamente porque esteja planejando um jogo emocional, mas porque talvez nem ele consiga compreender aquilo que está acontecendo dentro de si. Na linguagem junguiana, existe uma dimensão particularmente importante nesse processo. A anima. Ela representa, de maneira simplificada, aspectos do feminino presentes no inconsciente masculino. Sua relação com sensibilidade, intimidade, imaginação, vulnerabilidade e profundidade emocional. Um homem pode passar anos mantendo distância dessas partes de si mesmo, até encontrar alguém que as desperte. Então ele acredita que está apenas pensando naquela mulher. Mas algo mais profundo pode estar acontecendo. Ela se transforma em um espelho para partes dele que estavam adormecidas. Por isso sua presença não provoca apenas prazer. Provoca inquietação. Ela desperta ternura, mas também medo. Desejo, mas também exposição. Curiosidade, mas também uma estranha sensação de estar sendo visto profundamente demais. E ser visto pode ser assustador para alguém que construiu sua identidade escondendo aquilo que sente. Talvez seja exatamente por isso que certas conexões parecem sagradas. Não porque exista necessariamente uma promessa sobrenatural de destino, mas porque algumas relações atravessam as defesas comuns da personalidade. Elas entram em lugares onde poucas pessoas conseguiram entrar. Você pode perceber isso na qualidade do silêncio entre vocês. Há silêncios vazios e há silêncios carregados,
Momentos em que nenhuma palavra é dita, mas algo parece estar acontecendo nos olhos, na postura, na forma como a presença do outro altera discretamente o ambiente emocional. Ele talvez tente racionalizar. É apenas atração. Vai passar. Estou imaginando coisas. Não deveria sentir isso. O problema é que o inconsciente não obedece facilmente às decisões do ego. Aquilo que é reprimido não desaparece. Frequentemente retorna de outras maneiras, em pensamentos inesperados, em lembranças aparentemente insignificantes, na necessidade de verificar como você está, no incômodo quando imagina você emocionalmente próxima de outra pessoa, na maneira como determinadas músicas, lugares ou conversas começam inexplicavelmente a carregar sua imagem. E quanto mais ele tenta controlar aquilo que sente, mais pode descobrir que você continua surgindo dentro dele. Aqui existe uma diferença importante. Nem toda distância significa amor reprimido. Nem todo silêncio esconde uma conexão profunda. Mas quando existe um padrão persistente de atenção, conflito, memória emocional e aproximação seguida de recuo, o comportamento pode revelar uma luta interna que as palavras ainda não conseguem expressar. Porque o homem que não sente geralmente não precisa lutar tanto contra si mesmo. O conflito começa quando alguma coisa importa, e talvez aquilo que mais o assuste não seja simplesmente perder você. Talvez seja admitir o que sua presença despertou nele, porque admitir isso significaria reconhecer que você atravessou uma fronteira que ele acreditava estar protegida. Significaria aceitar que existe uma parte dele que já não está completamente sob seu controle. É nesse ponto que a sombra começa a aparecer. A sombra contém tudo aquilo que uma pessoa aprendeu a rejeitar sobre si mesma. Para alguns homens, isso inclui fragilidade, necessidade emocional, medo de abandono, desejo de ser compreendido, vontade de pertencer profundamente a alguém. Quando você desperta essas partes, ele pode não correr imediatamente em sua direção. Pode fazer exatamente o contrário. Porque antes de conseguir se aproximar de você, ele terá de encontrar dentro de si aquilo que passou anos evitando. E existe algo ainda mais profundo nessa dinâmica. Algo que explica por que ele pode tentar esquecer você e descobrir que a distância apenas torna sua presença interior mais intensa. Porque algumas pessoas não permanecem em nossa mente pelo que fizeram, permanecem pelo que despertaram. E quando uma mulher desperta no inconsciente masculino uma parte dele que estava esquecida, afastar-se fisicamente dela não significa necessariamente afastar-se psicologicamente. Às vezes, é justamente quando ela desaparece do campo de visão que sua verdadeira influência começa a se revelar. É na ausência que certas conexões deixam de ser apenas experiências e começam a revelar sua verdadeira profundidade. Enquanto você está perto, ele ainda pode se convencer de que aquilo que sente depende da sua presença. Pode atribuir a intensidade ao momento, à atração, à frequência das conversas, ao conforto de saber que você está disponível. O ego sempre procura explicações simples para aquilo que o inconsciente tornou complexo. Mas quando surge distância, algo muda. Ele esperava que o silêncio diminuísse você dentro dele. E acontece o contrário. Sua presença externa desaparece, mas sua presença interna começa a crescer. Ele está trabalhando e uma frase sua atravessa sua mente. Ouve uma música e alguma memória retorna. Encontra alguém novo e, sem perceber, começa a comparar pequenos detalhes. Talvez não admita isso nem para si mesmo. Mas aquilo que foi emocionalmente significativo não desaparece simplesmente porque duas pessoas deixaram de conversar. O inconsciente não mede distância em quilômetros. Ele mede intensidade. E quando uma conexão tocou regiões profundas da psique, a ausência pode até retirar os estímulos externos, mas não consegue apagar imediatamente aquilo que foi despertado internamente. É aqui que o comportamento dele pode se tornar ainda mais contraditório. Ele pensa em procurar você, pega o telefone, talvez abra uma conversa antiga, talvez veja sua foto, talvez escreva algumas palavras, e então para, apaga, fecha a tela, volta ao silêncio. Por quê? Porque entrar em contato não seria apenas mandar uma mensagem. Para ele, naquele momento, poderia significar reconhecer uma verdade que ainda tenta manter escondida.
Você continua emocionalmente presente. E reconhecer isso significa entregar uma parte do controle. O orgulho masculino, especialmente quando construído como mecanismo de defesa, não é apenas arrogância, muitas vezes é armadura. Alguns homens aprenderam muito cedo que demonstrar necessidade significa entregar poder, que sentir saudade significa admitir dependência, que confessar vulnerabilidade significa oferecer ao outro a possibilidade de feri-los. Então eles desenvolvem uma estratégia inconsciente. Sentem profundamente, mas expressam minimamente. Querem proximidade, mas mantêm distância suficiente para acreditar que continuam seguros. E quando percebem que alguém começou a importar demais, o sistema interno de defesa é ativado. É por isso que o silêncio pode se tornar tão intenso. Ele não está necessariamente vazio. Pode estar cheio de conversas que nunca aconteceram, perguntas que ele nunca fez, confissões que nunca pronunciou, cenários imaginados que jamais tiveram coragem de se tornar realidade. Existe uma diferença enorme entre um homem que simplesmente perdeu o interesse e um homem que tenta controlar um vínculo que o ultrapassa emocionalmente. No primeiro caso, existe esquecimento. No segundo, existe resistência. E resistência exige energia. Ele precisa evitar, precisa racionalizar, precisa convencer a si mesmo, precisa encontrar explicações para aquilo que sente. Talvez diga que o momento não é adequado. Talvez pense que vocês são complicados demais. Talvez tente transformar uma experiência emocional em um problema lógico, porque problemas lógicos podem ser resolvidos. Sentimentos profundos, não. Jung observava que aquilo que não se torna consciente frequentemente aparece na vida como se viesse de fora. O homem acredita que está fugindo de uma mulher, mas talvez esteja fugindo de uma parte de si mesmo que aquela mulher tornou impossível continuar ignorando. Você pode representar para ele algo que vai muito além da pessoa concreta que você é. Pode representar intimidade, verdade emocional, entrega, uma possibilidade de amor que não permite máscaras. E isso explica por que uma conexão profunda pode parecer simultaneamente irresistível e ameaçadora. Existe desejo de entrar e medo de não conseguir sair sendo o mesmo homem. Porque algumas relações não prometem apenas companhia, prometem transformação. E transformação significa morte simbólica de certas versões antigas de nós mesmos. Para se aproximar verdadeiramente, talvez ele precise abandonar o homem que nunca precisa de ninguém. O homem que controla todas as emoções. O homem que sempre consegue ir embora primeiro. O homem que acredita que vulnerabilidade é fraqueza. E a psique resiste ferozmente quando percebe que uma identidade antiga está ameaçada. É aí que a sombra masculina pode começar a se manifestar. Ele pode ficar mais frio depois de um momento especialmente íntimo. Pode mudar de assunto quando a conversa chega perto demais de sentimentos. Pode brincar quando gostaria de falar sério. Pode desaparecer depois de demonstrar uma vulnerabilidade inesperada. Observe a lógica emocional por trás disso. Quanto mais exposto ele se sente, maior pode ser a necessidade de recuperar controle. Depois de uma conversa profunda, talvez ele acorde no dia seguinte pensando em tudo o que revelou. Falei demais. Ela percebeu. Estou ficando envolvido demais. Então surge o recuo. Para você, parece uma mudança repentina. Para ele, pode ser uma tentativa inconsciente de reconstruir as paredes que por algumas horas deixaram de existir. E é justamente aqui que muitas mulheres cometem um erro de interpretação. Elas acreditam que precisam correr atrás da distância para restaurar a proximidade. Perguntam mais, explicam mais, tentam tranquilizá-lo, oferecem ainda mais disponibilidade emocional. Mas uma conexão verdadeira não se torna mais profunda porque alguém força a outra pessoa a reconhecê-la. Existe uma espécie de maturidade silenciosa em permitir que o outro confronte aquilo que sente. Isso não significa manipular com ausência. Não significa desaparecer para provocar perseguição. Significa compreender que certos conflitos pertencem à psique dele. Você não pode atravessar a sombra por ele. Ele precisa perceber sozinho por que continua lembrando, por que sua ausência incomoda, por que determinadas mulheres não despertam nele aquilo que você despertou.
porque o silêncio que deveria trazer alívio começou a produzir saudade. E talvez o momento mais revelador aconteça quando ele tenta substituir a conexão. Ele conversa com outras pessoas, conhece novas personalidades. Talvez até encontre alguém aparentemente mais simples, mais disponível, menos ameaçador emocionalmente. No início, isso pode parecer funcionar, até que algo estranho acontece. Ele percebe que presença não é a mesma coisa que conexão, que atenção não é intimidade, que atração não é reconhecimento. E aquilo que ele tentou reduzir a uma experiência comum começa a revelar sua singularidade. Não porque você seja perfeita, não porque outra mulher seja inferior, mas porque a psique não estabelece vínculos profundos através de uma lista racional de qualidades. Ela responde ao significado. Certas pessoas encontram partes nossas que outras simplesmente não encontram. E quando isso acontece, surge uma impressão quase impossível de explicar. Ela me conhece de um lugar que eu mesmo não conheço. Talvez seja isso que torna a conexão sagrada. Não a ideia de posse. Não a promessa de que duas pessoas obrigatoriamente terminarão juntas. Mas o fato de que, através daquela ligação, algo escondido ganhou vida. Você despertou nele sentimentos que exigem uma nova relação consigo mesmo. E agora ele enfrenta uma escolha silenciosa. Continuar reprimindo aquilo que sente ou permitir que essa conexão revele quem ele realmente é quando já não consegue se esconder atrás do controle. Porque chegará um momento em que o silêncio deixará de protegê-lo e começará a confrontá-lo. Chega um momento em que o silêncio deixa de funcionar como esconderijo. No início ele parecia proteção. Enquanto nada fosse dito, nada precisaria ser definido. Enquanto o sentimento permanecesse sem nome, ele poderia continuar fingindo que ainda possuía controle sobre aquilo que acontecia dentro dele. Mas o inconsciente tem uma maneira inquietante de transformar aquilo que reprimimos em presença constante. Quanto mais ele tenta não sentir, mais precisa pensar no que está tentando evitar. Quanto mais tenta não lembrar, mais certas lembranças ganham força, e lentamente surge uma percepção desconfortável. Talvez o problema nunca tenha sido você estar perto demais. Talvez tenha sido você ter chegado fundo demais. Existe uma diferença. Proximidade física pode ser interrompida. Proximidade psicológica não obedece às mesmas regras. Uma pessoa pode sair de uma sala, de uma cidade, de uma rotina, de uma conversa. Mas quando alguém foi associado a emoções profundas, essa pessoa passa a existir também dentro da paisagem psíquica. E é justamente aí que ele começa a encontrar você nos lugares onde você não está. Em momentos de silêncio. Na madrugada. Depois de uma conquista que gostaria de compartilhar com alguém, nos dias difíceis em que percebe que poucas pessoas conseguem compreender aquilo que ele não consegue explicar. Talvez ele não pense conscientemente, eu a amo, pode ser muito mais fragmentado. Gostaria que ela estivesse aqui. Ela entenderia isso. Por que ainda penso nela? Será que ela pensa em mim? Será que já existe outra pessoa? E essa última pergunta pode despertar algo que ele tentou manter adormecido. Porque enquanto você permanece emocionalmente disponível em sua imaginação, ele ainda consegue sentir que nada foi realmente perdido. Mas quando surge a possibilidade concreta de você seguir em frente, algo dentro dele reage. Não necessariamente como posse, pode ser medo. O medo de descobrir tarde demais que aquilo que tratou como algo temporário era, na verdade, uma das conexões mais significativas de sua vida emocional. É nesse ponto que o ego começa a perder sua batalha contra o inconsciente. A persona masculina que ele apresenta ao mundo pode continuar intacta. Ele trabalha, conversa, ri, mantém a rotina. Ninguém percebe, mas interiormente existe outra história acontecendo. Jung chamava de persona essa face social que construímos para funcionar diante dos outros. Ela não é falsa necessariamente, mas nunca representa a totalidade de quem somos. Um homem pode ter uma persona extremamente controlada e, ao mesmo tempo, possuir um mundo emocional intenso que quase ninguém conhece. Ele pode parecer independente enquanto teme profundamente precisar de alguém. Pode parecer racional enquanto é governado por sentimentos que nunca aprendeu a nomear.
Pode parecer distante enquanto revive mentalmente cada detalhe de uma conexão que insiste em permanecer. E quanto maior a distância entre a persona e aquilo que realmente acontece dentro dele, maior se torna a tensão. É por isso que certos comportamentos parecem pequenos, mas carregam enorme significado psicológico. Ele encontra razões aparentemente banais para reaparecer. Uma pergunta que poderia fazer a qualquer pessoa, uma lembrança compartilhada, uma reação discreta, uma mensagem curta depois de semanas de silêncio. À primeira vista parece pouco, mas talvez aquela pequena aproximação tenha sido precedida por dias de conflito interno. Ele quer saber se a ponte ainda existe sem precisar confessar que sente falta dela. Quer sentir sua energia novamente sem revelar quanto sua ausência o afetou. Quer descobrir se ainda ocupa algum lugar em você sem ter de admitir o tamanho do lugar que você ocupa nele. Esse é um dos paradoxos da vulnerabilidade masculina reprimida. Ele pode desejar confirmação antes de oferecer confissão, porque confessar primeiro parece perigoso. Então ele testa o território, observa sua resposta, percebe o tom, procura pequenas evidências, não porque esteja necessariamente manipulando você, mas porque o medo da rejeição se torna mais intenso quando o vínculo importa. Quanto mais superficial a relação, menor o risco emocional. Quanto mais profunda, maior a possibilidade de ferida. E é aqui que aparece uma dimensão ainda mais delicada da anima. Quando uma mulher ativa profundamente essa imagem interior, o homem pode começar projetando nela qualidades quase míticas. Ela parece diferente, familiar e misteriosa ao mesmo tempo. Existe uma sensação de reconhecimento que ele não consegue justificar racionalmente. Mas a verdadeira transformação começa quando a projeção encontra a realidade. Ele percebe que você não é apenas uma imagem criada por sua necessidade emocional. Você possui limites, contradições, desejos próprios. Você pode escolher não esperar, pode amar e ainda assim se afastar. Pode sentir profundamente sem abandonar sua própria dignidade. E essa percepção muda tudo. Porque uma conexão sagrada não significa que uma mulher deve permanecer parada enquanto um homem luta eternamente contra si mesmo. O sagrado não exige autonegação. Na verdade, ele exige verdade. E talvez seja justamente sua capacidade de permanecer inteira que aprofunde ainda mais aquilo que ele sente. Você não precisa persegui-lo para provar que a conexão existe. Não precisa traduzir todos os silêncios, não precisa transformar cada gesto em promessa. Você começa apenas a observar, e essa mudança na sua energia pode ser profundamente perturbadora para ele. Antes, talvez ele soubesse que poderia recuar e ainda encontrar você emocionalmente no mesmo lugar. Agora, percebe algo diferente. Calma, não frieza, não vingança. Calma. Aquela tranquilidade de uma mulher que reconhece o que sentiu, mas não precisa obrigar ninguém a confirmar sua experiência. Isso remove dele uma segurança invisível, porque enquanto você tentava obter respostas, ele podia concentrar-se em resistir. Mas quando você para de lutar contra o silêncio, ele fica sozinho diante dele. E agora o silêncio começa a falar. Ele mostra tudo o que ficou inacabado. Todas as palavras que não foram pronunciadas. Todas as oportunidades adiadas, todos os momentos em que o medo falou mais alto do que o desejo. Então algo começa a mudar. A pergunta já não é apenas, por que não consigo esquecê-la? Torna-se, o que exatamente estou tentando proteger ao ficar longe dela? Essa pergunta é perigosa, porque talvez a resposta seja o ego. Talvez ele esteja protegendo uma versão antiga de si mesmo, a versão que acredita que amar profundamente significa perder poder. Que precisar emocionalmente significa fraqueza, que entregar-se significa perder liberdade. Mas aquilo que ele ainda não compreendeu é que uma conexão profunda não veio necessariamente para aprisioná-lo. Talvez tenha surgido para mostrar onde ele já estava aprisionado, nas próprias defesas, nos próprios medos, na própria incapacidade de permitir intimidade sem sentir ameaça. E quando essa percepção começa a atravessar sua consciência, o sentimento muda de natureza. Você deixa de ser apenas alguém de quem ele sente falta. Torna-se a pessoa associada ao despertar de algo que ele não consegue mais colocar de volta para dormir. É por isso que certas conexões permanecem,
porque elas não deixam apenas memórias, deixam transformações. E quando um homem percebe que uma mulher mudou silenciosamente a maneira como ele sente, deseja e compreende a intimidade, surge uma verdade que talvez ele tenha passado meses tentando evitar. O silêncio nunca significou que nada estava acontecendo. Talvez o silêncio tenha sido exatamente o lugar onde esse amor cresceu sem que ele tivesse coragem de chamá-lo pelo nome. Mas reconhecer o amor internamente é apenas uma etapa, porque depois disso surge um conflito ainda maior. O que ele fará quando perceber que continuar calado também é uma escolha, e que toda escolha possui consequências? É justamente quando ele percebe que o silêncio também pode fazê-lo perder você que algo se rompe dentro dele. Até então, permanecer calado parecia uma posição neutra. Ele não precisava se expor, não precisava assumir aquilo que sentia, não precisava enfrentar a possibilidade de ouvir uma resposta que destruísse suas fantasias ou confirmasse seus maiores medos. Mas existe uma verdade psicológica desconfortável. Não escolher também é uma escolha. E em algum momento, ele começa a perceber isso. Talvez aconteça quando você deixa de procurá-lo. Talvez quando sua energia já não parece orientada para ele. Talvez quando ele percebe que você continua vivendo, sorrindo, crescendo, conhecendo pessoas, ocupando espaços que não incluem mais a espera silenciosa por uma decisão dele. Nada precisa ser anunciado. A verdadeira mudança emocional quase nunca precisa. Ele simplesmente sente que alguma coisa está diferente. E isso desperta uma ansiedade que antes conseguia evitar. Porque enquanto você parecia emocionalmente acessível, ele podia adiar. Podia dizer a si mesmo que falaria depois, que entenderia seus sentimentos depois, que se aproximaria quando estivesse preparado. Mas a possibilidade de perder aquilo que acreditava estar disponível indefinidamente destrói essa ilusão. Então o inconsciente começa a pressionar. As lembranças tornam-se mais vívidas. Os detalhes mais importantes, momentos que pareciam comuns adquirem outro significado. A maneira como você o escutava. Uma conversa aparentemente pequena. A tranquilidade que sentia perto de você. A sensação incomum de não precisar desempenhar um papel o tempo inteiro. É curioso. Muitas vezes, um homem só compreende o valor psicológico de uma conexão quando deixa de receber aquilo que ela oferecia. Não porque seja incapaz de valorizar enquanto possui, mas porque algumas experiências se tornam visíveis através do contraste. Ele conhece outras pessoas e percebe que conversa não significa compreensão. Recebe atenção e percebe que atenção não significa intimidade. Sente atração e descobre que atração não significa vínculo. E lentamente aquilo que existia entre vocês deixa de parecer substituível. Esse reconhecimento pode ser doloroso, porque agora ele precisa confrontar uma pergunta que seu ego evitou durante muito tempo. E se aquilo que eu estava tentando controlar fosse exatamente aquilo que eu mais desejava? Aqui começa uma forma profunda de confronto com a sombra. A sombra masculina não contém apenas agressividade, medo ou impulsos considerados negativos. Ela também pode conter ternura reprimida, necessidade de afeto, desejo de compromisso, vontade de ser cuidado, capacidade de entrega. Tudo aquilo que entrou em conflito com a identidade que ele aprendeu a representar. Talvez durante anos ele tenha associado masculinidade ao controle. Nunca demonstrar demais, nunca precisar demais. Nunca permitir que outra pessoa perceba o quanto possui poder emocional sobre ele. Então você aparece, e sem intenção começa a desmontar essa estrutura, não exigindo, não convencendo, apenas existindo de uma forma que alcança lugares que ele mantinha protegidos. Por isso, o que ele sente pode parecer sagrado, porque o sagrado, psicologicamente, não é necessariamente aquilo que compreendemos. Frequentemente é aquilo diante do qual sentimos reverência, porque percebemos que existe algo maior do que nosso ego consegue controlar. Uma conexão assim produz uma sensação paradoxal. Ele deseja possuí-la, mas percebe que não pode possuí-la. Deseja defini-la, mas as palavras parecem pequenas. Deseja fugir dela, mas leva consigo aquilo que ela despertou. E então começa a compreender que amar você em silêncio não o protege para sempre.
Em determinado momento, o silêncio deixa de preservar o vínculo e começa a ameaçá-lo. Talvez seja quando os pequenos movimentos começam. Ele procura razões para entrar em contato. Torna-se mais atento ao que acontece em sua vida. Pergunta indiretamente sobre você. Reaparece em momentos inesperados. Talvez diga pouco, mas observe muito. Talvez tente descobrir se ainda existe espaço. Existe quase uma cautela em sua aproximação, como alguém que retorna a um lugar precioso sem saber se ainda tem permissão para entrar. Mas há algo importante aqui. Nem toda reaparição significa transformação. Um homem pode sentir saudade e ainda não estar preparado para a intimidade. Pode amar e ainda permanecer governado pelo medo. Pode reconhecer o vínculo e ainda não possuir maturidade emocional suficiente para sustentá-lo. Sentimento e capacidade não são a mesma coisa. Essa distinção muda completamente a maneira como você interpreta o comportamento dele, porque talvez você finalmente compreenda que nunca precisou provar que ele sentia. A verdadeira questão sempre foi outra. Ele consegue tornar consciente aquilo que sente, consegue suportar a vulnerabilidade necessária para transformar emoção em presença, consegue atravessar as próprias defesas sem fazer você pagar o preço da guerra que acontece dentro dele. Esse é o ponto onde uma conexão deixa de existir apenas no reino da projeção e começa a encontrar a realidade. Jung via a individuação como um processo de encontro com aquilo que foi fragmentado dentro de nós. Para esse homem, amar pode tornar-se parte desse processo, não porque uma mulher venha completá-lo, mas porque a relação revela as divisões que ele não conseguia enxergar. Desejo contra medo, intimidade contra controle, vulnerabilidade contra persona, amor contra orgulho. Você não criou essas divisões, você apenas as iluminou. E talvez seja exatamente por isso que sua presença tenha sido tão perturbadora. Ele poderia ignorar seus conflitos enquanto ninguém chegasse perto bastante para ativá-los. Com você, isso deixou de ser possível. Agora, mesmo longe, ele sabe. Sabe que existe uma versão de si mesmo que apareceu quando estava com você. Mais sensível, mais presente, mais verdadeiro, talvez até mais assustado, justamente porque havia mais a perder. E existe algo profundamente humano nisso. O homem que ama em silêncio nem sempre está escondendo o amor apenas da mulher. Muitas vezes está escondendo-o de si mesmo. Porque dizer "eu amo essa pessoa" significa aceitar que ela importa. Aceitar que ela importa significa admitir que existe risco. E admitir risco significa abandonar a fantasia de invulnerabilidade. É por isso que o amor profundo frequentemente coloca o ego diante de uma escolha. Continuar protegido ou tornar-se conhecido. E talvez você perceba agora por que a conexão nunca pareceu comum. Não era apenas o que acontecia quando vocês estavam juntos. Era o que continuava acontecendo dentro de ambos quando estavam separados. Mas existe uma última camada, a mais delicada. Porque uma conexão pode ser profunda, transformadora e até sagrada sem existir para manter duas pessoas eternamente presas à espera. Seu verdadeiro significado aparece quando o sentimento finalmente encontra consciência. E quando isso acontece, ele precisa descobrir se aquilo que chama de amor permanecerá escondido dentro dele ou se finalmente terá coragem de atravessar o silêncio e encontrar você na realidade.